Então vamos lá, você achou aí? João capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim, ó, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Jesus, acabou o vinho. Respondeu Jesus, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele vos disser. Façam tudo o que ele vos disser. Olha aqui para mim. Eu queria que você olhasse aí para o seu cônjuge e perguntasse assim, olha, foi comigo mesmo que você se casou? Pergunta aí, foi comigo mesmo que você se casou? Deixa eu te perguntar, foi com essa pessoa mesmo que você se casou? Foi? Foi ela mesmo? Fala para ele, seu cabelo continua o mesmo, mas a sua... Não, tá, cara... Amém. Olha aqui, você conhece bem aqui essa história, né? Essa passagem do casamento. E a Bíblia diz aqui o seguinte, que foi convidado para o casamento Maria, foi convidado Jesus e foi convidado os seus discípulos. Então, assim, eu sou ruim de matemática, mas como eu falei aqui ontem, né? Se eu errar aqui alguma coisa, você pode corrigir aí. Então, olha só, foi convidado Maria, Jesus e seus discípulos. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Maria foi convidada. José foi? Creio que sim. Creio que José deve ter ido num casamento. Né? Maria, eu estou indo no casamento, aí você fica em casa aí. Creio que ele deve ter ido também. Então, vamos dizer que José foi. Então, 12, com Maria 13, com José 14. Só aqui foram convidados, só aqui já tem 14 convidados. 14. Então, ó, Maria, 12. Jesus, então, 15, eu falei o quê? O que eu falei? 15, irmão. Aqui, volte. Então, olha só, já tem um número bom de convidados, não tem? Então, quantas pessoas eles convidaram para esse casamento? Quando você vai fazer uma festa, você, por exemplo, aqui, calcularam quantas pessoas viriam, né? Pelo menos fizeram uma ideia de quantas pessoas iriam vir para fazer o café, não é isso? Então, você pensa o quê? Se você faz uma festa aí, secular, né? Uma festa que não é para crente, você faz uma festa, você vê, tem gente aqui na hora da palestra que está comendo. Tem gente comendo enquanto... Ó. A irmã fez assim, ó. Tipo, eu não, fica à vontade, irmã. Então, assim, você quando vai fazer uma festa secular aí, tem uma projeção quando você vai fazer uma festa. Você vai lá no buffet, aí a pessoa fala, ó, é tantos litros de refrigerante por pessoa, não é assim? Olha, é tanto de comida por pessoa. Então, ela faz o cálculo por pessoa. Sendo crente, irmão, já é dobrado, né, irmão? Não é? Depende. Né? Se for a irmã, filha da pastora, né, ao cubo, né, irmã? Já falaram para mim, irmã. Né? Já deram a planta. Né? Falaram que a irmã tomou café em casa e toma outro aqui, né? Porque não pode desperdiçar, né, irmã? Aqui. Então, olha aqui, esse casal, ele vai fazer a festa e eles vão convidar as pessoas. Aí você vê, toda a festa tem penetra, tem ou não tem, irmão? Então você já tem que contar com os penetras, tem que contar com aquele parente que você dá o convite para ele. Tem 3 pessoas na família, você dá 3 convites e ele vem com uma pessoa. Não, é porque a amiga minha deixou o filho dela lá em casa e não tinha como deixar o garoto lá. Então, eu tive que trazer. Você é obrigado a deixar o penetra entrar. Então, é sempre assim, mano. Sempre numa festa. Então, você tem que contar com as pessoas que você convidaram e tem que contar com os penetras que vão junto. Então, quando a Bíblia está dizendo que foi convidado Maria, foi convidado Jesus, seus discípulos, José deve ter ido, dá 15 pessoas, irmão, não dá 14. Então, você tem a ideia aqui de quantidade. Tem a ideia aqui de quanto você vai... Porque, assim, casamento naquela época não podia faltar o vinho, não tinha que ter vinho. Porque era como se hoje você fosse fazer uma festa, tem que ter o quê? Coca-Cola. Olha lá, a Coca-Cola lá, ó, do demônio.
Não é? Coca-Cola é tão do demônio que esse dia botaram o rótulo lá do Pablo Vittar, Anitta, não é, irmão? Era a oportunidade para você parar de beber Coca-Cola, irmão. Era Deus já falando com você, não beba esse negócio. Então, você vê, um casamento naquela época não podia faltar vinho, tinha que ter. A pessoa ia para o casamento, ela ia para o casamento, ia para uma festa, pensando o quê? Chegar lá, eu vou beber um vinhozinho. Chegar lá, vai ter o vinho. Então, eles tinham que preparar o quê? A quantidade de vinho para a quantidade de pessoas que eles tinham convidado. Aí você vê, o casamento está rolando, o casamento está acontecendo, e você precisa de um planejamento. Então, tudo na vida depende de um planejamento, sim ou não? Tudo, irmão. Para isso aqui acontecer, teve um planejamento. Para isso aqui acontecer, para esse seminário acontecer, tiveram que olhar lá as passagens aéreas, que hora que vai chegar, que hora que vai começar o seminário. Então, o seminário vai começar às 3h30. Então, tem que vir uma passagem para eu poder chegar aqui antes de 3h30. Porque se for uma passagem depois de 3h30, não vai dar para começar às 3h30. Porque se está marcando para 3h30, não pode ter uma passagem depois de 3h30. Dilma, discursando. Não é? Então, tem que ter toda uma organização para qualquer coisa na vida. Qualquer coisa que você for fazer, você precisa se organizar. Então, tem que ter um planejamento. Um dia Deus me deu uma frase, e a frase diz assim, olha, sobre planejamento, fala assim, ó, quando você se planeja, você pode até sair depois, mas chega primeiro. Então, aquele que se planeja pode até sair depois, mas chega na frente, chega primeiro. Por que eu estou dizendo isso? Na minha época, quando eu era jovem lá no Somai, mas quando eu era jovem, o que acontecia? Eu via o grupo que eu cantava lá no conjunto de jovens, começaram a namorar primeiro do que eu, sabe? Noivaram primeiro que eu, engravidaram antes do casamento, e casava de qualquer jeito, e fazia de qualquer jeito. Por quê? Porque a pessoa queria fazer, a pessoa queria namorar, a pessoa queria casar, e ia fazendo, e eu lá. Meu ministériozinho, pregando aqui, pregando ali, falei, calma, não tem condições de namorar ainda, porque para eu namorar, eu tenho que casar dentro de um tempo, porque como pregador eu não posso ficar namorando 200 anos, namorando 4 anos, e aí os outros vão dizer o quê? O cara está vindo aqui pregar, já está namorando 4 anos, vai dizer que ele não provou a terra de mistério já. Então, tem que ter um planejamento. Quando eu tiver condições de casar daqui 2 anos, então eu começo a namorar. Então, primeiro eu preciso me planejar para esse negócio. Então, as pessoas começaram, aí namoravam primeiro do que eu, casaram primeiro do que eu, divorciaram, uma confusão desgraçada, e eu aqui quietinho. Por quê? Porque eu estou me planejando. Então, quando eu comecei a namorar, 2 anos depois eu me casei. Por quê? Porque antes de eu me casar com minha esposa, eu já tinha conseguido pegar a chave do apartamento que a gente ia morar. Então, o que eu fiz? Fui levar ela para conhecer o apartamento, né? E é um clube condomínio, irmão. Pensa num lugar top, tem até cinema ao ar livre. Aí eu levei ela para conhecer o apartamento, que eu ia levar ela para ela morar, né? A gente entrou no apartamento, aí eu comecei a mostrar para ela, ó, aqui é a sala, olha aí, a sala, isso aqui é a cozinha, tal, aqui é um lavabozinho, porque o outro banheiro era dentro do quarto, aqui é um lavabo. Aí quando eu fui abrir a porta do nosso quarto, eu abri a porta e falei, aí o quarto aí, ó. Aí o quarto, ó, isso aí que é o quarto, ó. Isso aí que vai ser o nosso quarto, ó. Vai ter uma cama aí nesse quarto, varão. Entendes tu? Não é? Por quê? Porque houve um planejamento. Então, sabe qual é o problema? Sabe o que eu entendo aqui? Eu falei aqui ontem, ó, deixará amor de pai e mãe, vai se unir à sua esposa e ambos serão uma só carne. Isso fala de independência financeira, isso fala de planejamento. Deus está dando o planejamento para o homem aqui, ó. Deus está dizendo, olha só, você quer casar? Você quer provar daquele negócio que é bom a beça? Quero. Então, ó, deixará amor de pai e mãe. Você tem condições de deixar amor de pai e mãe? Você vai se unir à tua esposa. Quando você se unir à sua esposa, tem festa, tem casamento, tem cartório, tem gasto, tem vestido, tem um monte dessas coisas aqui. Tem festa, tem que ir lá, tem que ter a Coca-Cola, porque senão o crente sai falando mal, não pode ter Dolly. Não é? Se tu faz uma festa e põe Dolly, a igreja vai falar mal de você pro resto da vida. Deus está falando assim, ó, tá vendo aí? Se unir a esposa. Aí sim vocês vão poder se transformar em uma só carne. Mas para chegar ao ponto de você se tornar uma só carne, tem um preço a ser pago, ó. Tem que gastar dinheiro, tem que ter planejamento. Você tem que se organizar para esse negócio. E sabe qual é o nosso problema? É um medo de um negócio chamado vou ficar para a titia. Quem já ouviu esse termo do demônio?
Não é? Quando alguém chega para você e fala, ei, tá ficando para titia, hein? Você bate uma depressão na alma, não bate, irmão? Sim ou não? Sabe com quantos anos eu comecei a orar para casar? Com 16 anos. Com 16 anos eu já orava para casar. Meu sonho já era me casar com 16 anos, sabia disso? Por quê? Porque eu já era um pregadorzinho, então os pastores iam pregar na igreja e eles falavam, está aqui comigo a minha esposa? Eu achava aquilo lindo. Eu tinha vontade de pregar em algum lugar e dizer, está aqui comigo a minha esposa? E eu falava, Deus, eu quero uma esposa, porque os outros falavam, calma, você tem que aproveitar. Eu falei, aproveitar o quê? Eu quero fazer a obra, eu quero ser pastor, eu quero me casar logo. Então, eu lembro aqui, com 16 anos, eu entrando no meu quarto, dobrando o joelho e falando, Senhor, me dê uma esposa. Eu com 16 anos. E aí eu acho que Deus ficava assim, ó, coitado de você. Eu casei com 32, irmão. Então você imagina um ser humano que está orando com 16 e Deus sabia que você ia casar com 32. Deus, irmão, tem hora que Deus ri da nossa cara, sabia? Você está pedindo um negócio a Deus, Deus fala... Deus deve rir da gente e falar, coitado, 32. É o que tem para você. Ah, você não sabe, coitado. Então, não é? Aí você vai passando o tempo e não vai batendo um desespero na alma. Vai, porque as pessoas vão cobrando. As pessoas vão falando, cara, você não vai arrumar ninguém para você casar, não? Você não vai arrumar ninguém, você vai ficar sozinho mais da vida aí? E aí o tempo vai passando e vai batendo um desespero. E aí, nesse tempo que vai passando, por que você não se prepara? Por que você não se planeja? Nesse tempo que está demorando para acontecer, por que você não está fazendo alguma coisa? Não é porque as coisas vão acontecer na tua vida quando você estiver pronto, quando você estiver pronta. Ah, então não aconteceu porque eu não estou pronto, porque eu não estou pronta? Não, é porque Deus está dando uma caprichada, né? E nesse meio tempo vai se preparando. Nesse meio tempo, sabe, vai preparando um negócio, sei lá, já compra um terreno, ou já entra no financiamento de um Minha Casa Minha Vida, né, irmão? Vai dando um jeito, vai se preparando. Porque a gente quer começar a namorar, para a gente começar a fazer um enxoval, não é? Deus está dizendo, cara, tenha fé, faça um enxoval. Tenha fé, começa a comprar as coisas. Tenha fé, começa a pensar na tua casa. Né? Começa a pensar em comprar alguma coisa, vai, ora a Deus, pede sabe, provisão de Deus para Deus abrir as portas. Então tem que ter planejamento para esse negócio, irmão. Tem que se planejar. Casamento é um negócio muito sério. Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você que está com medo de ficar para a titia. A minha avó, quando meu avô morreu, o pai da minha mãe tinha 5 anos. Então, quando meu avô morreu, minha mãe tinha 5 anos. Lembra alguma coisa dele? Muito pouco. Então, eu nem sonhava em nascer. Quando ele morreu, minha avó conheceu uma outra pessoa, que eu considero hoje meu avô, que está morando em BH, a gente já perdi contato com ele, ninguém tem mais contato com ele, depois você vai entender. Minha avó conheceu ele, foi morar com ele e não casou, nem no civil, né, nem no religioso. Foi morando com ele, teve um filho com ele, meu tio, que tem quase 50 anos já. Minha avó viveu com ele uns 200 anos. E quando ela estava com 72 anos, quantos anos, irmão? Quantos anos? Quando minha avó estava com 72 anos, 72, ela aceitou Jesus. Aceitou Jesus e começou a cobrar dele que ela queria casar. Não, vamos casar. Ele falou, a gente já é casado. Ela falou, não, a gente não é casado. Falou, é assim, amigado com fé? Ela falou, não, isso é do diabo. Vamos casar, eu quero entrar na igreja, eu quero que o pastor faça a cerimônia e tal. E ele nada de querer casar, e ela, vamos casar e nada. Sabe por que ele não queria casar? Porque ele estava tendo um envolvimento com uma outra senhora do condomínio dele. Danado, né? O velho, né? Aí o que ele fez? Fugiu com a outra. Foi lá para Belo Horizonte morar com a outra. E minha avó ficou mal, ficou em depressão. Porque minha avó é uma senhora muito, muito alegre. Pensa numa senhora... Irmão, minha avó é tão figura, que ela colocou 99% dos apelidos da família, foi ela que colocou. É muito figura. Minha avó, você chega no ambiente, ela alega aquele ambiente, é uma figura. Minha avó podia fazer comédia. Minha avó é uma figura. Aí, minha avó ficou mal. Nunca tinha visto minha avó daquele jeito. Minha mãe foi lá visitar minha avó e falou, você tem que ir lá orar pela sua avó, que sua avó está entrando em depressão. Eu fui lá, cheguei lá, ela estava no quarto lá, já desanimada. A dentadura estava boiando no copo, já tinha um mês lá já. Ela falou, botar a dentadura para quê, mané? Cheguei lá, falei, vó, em nome de Jesus, vou orar pela senhora, a senhora vai sair dessa, a senhora vai dar a volta por cima, em nome de Jesus. Orei por ela, falei, em nome de Jesus, minha avó vai dar a volta por cima, porque a vida dela ainda não acabou. Orei. Nem estava acreditando muito, né, irmão, na oração. E aí eu fui embora.
E aí não é que a oração deu certo, não surtiu efeito. Minha avó levantou de depressão e falou, sabe o que eu vou fazer? Ele está lá com a outra lá, ó, eu vou me levantar, vou para a igreja e vou arrumar um namorado. Quando minha avó levantou e decidiu arrumar um namorado, era sábado. Ela ligou para saber se tinha culto e tinha culto jovem. Olha, como que ela vai arrumar um namorado num culto jovem? Mas ela foi. Falou que estava tocando aquela música. Jeová é o teu cavaleiro. E ela estava lá cantando e olhando para ver se tinha algum velho na igreja, né? Procurando. Aí minha avó começou a namorar. O rapaz trabalhava no correio. A gente foi lá para conhecer ele, um cara, um homem de Deus, só abria a Bíblia, só falava de Jesus, falando que ia casar com minha avó e tal, e não sei o que lá. E aí passou um tempinho, ele me ligou, dizendo, olha, estou preocupado que sua avó não quer mais me atender, ela desmanchou namoro comigo, não falou por quê, só falou que não quer mais, que para ela não dá mais. E eu pensei que era coisa, né, de relacionamento mesmo, mas agora não me atende mais, não quer mais falar comigo. E aí eu liguei para minha avó, falei, vó, o que houve? O rapaz ligou aqui, dizendo que só não quer mais nada com ele. Ele falou, não dá não, meu neto, não quero mais não. Eu falei, mas por que não, vó? Ela falou, ele beija muito mal. Eu falei, vó, não estou acreditando que estou ouvindo não, vó. Eu falei, vó, era só a senhora ensinar para ele. Ela falou, se o velho não aprendeu até agora, você acha que ele vai aprender? Eu falei, vó, eu não estou acreditando. Ela falou, baba muito, sabe? Ficar babando, não dá. Aí ela foi, passou um tempo, ela arrumou outro namorado. Sabe quem era esse? Zelador da igreja dela. Eu falei, agora vai dar certo, o cara mora na igreja, olha que bênção. Esse é homem de Deus. Namorou com esse também, não deu certo, desmanchou com ele. Aí ela foi e arrumou o terceiro. Aí também não deu certo, ela desmanchou com o terceiro. Aí ela foi e arrumou o quarto. Quando ela arrumou o quarto namorado, o pastor chamou ela para conversar e falou assim, você está sendo um mau exemplo para a juventude. Irmão, de verdade, irmão, não estou aumentando, não estou acrescentando. Aí ela foi e arrumou o quinto. E lá em Niterói, eu tenho um tio que é pastor em Niterói. O meu primo, filho do pastor lá de Niterói, viu contando essa história na internet, ligou para mim e falou assim, sua avó namorou José aqui da igreja também. E esse eu não sabia, irmão. Pensa, irmão, uma tarada gospel. Quem quer a unção do desencalhamento da minha avó aqui, irmão? Recebe. Aí, minha avó começou a namorar com o quinto. E o nome desse é Tuninho. O apelido dele é Tuninho. Tuninho é assim, irmão. Eu nunca vi Tuninho de calça jeans, de bermuda e nem de chinelo. Ele só anda social. Se o chapéu é branco, o cinto tem que ser branco, o sapato branco. Se o chapéu é azul, o cinto tem que ser azul, o sapato azul. Ele só anda na beca. Aí ele casou todo de branquinho. Minha avó toda de branco, ele de chapéu branco, todo de branco. Aí casou os dois bonitinhos. Parecia aqueles bonequinhos de botar em bolo assim, os dois, bonitinho. Aí os dois casaram, aí fizemos um churrasco lá em casa para comemorar. Aí está todo mundo lá no churrasco, os homens conversando aqui. Aí ele me tirou do meio da roda dos homens e falou, meu neto, vem aqui comigo, me chama de neto. Vem aqui. Aí me levou para o canto assim e falou, esses velhos que a sua avó arrumou aí, tudo velho gagá. Deus deu livramento para sua avó, que ela ia ficar trocando fralda desses velhos, tudo velho impotente. Aqui o que Deus deu para sua avó, aqui, ó. Aí eu falei, já entendi, vô, eu já entendi. Quem quer a unção do meu avô aí, irmão? Ah, meu Deus, Deus está dando a unção do meu avô aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, que sabe que já passou dos 30, já passou dos 40. Se minha avó conseguiu, você também vai conseguir. Alguém pode dar um glória a Deus pelos solteiros aí, irmão? Meu Deus. Então, não dá, irmão. Não dá para ficar, estou ficando para a titia e fazer as coisas de qualquer jeito. Dizer, não aguento mais esperar, vou pegar o primeiro que aparecer. Irmão, tem gente que está tão desesperado, né, irmão? Passa na rua, tem um morador de rua e fala, se tomar um banho, acho que dá, hein? Né? Já tem até barba, já está até na moda. Olha. Não é, irmão? Não pode, irmão. Há poder no sangue do Cordeiro. Não é? Porque o que adianta você querer fazer as coisas de qualquer jeito? Calma. Você não vê? Minha avó tirou onda lá, ó. Calma que vai aparecer, calma que vai... Você só tem que se planejar, você só tem que... Porque esse negócio é um negócio sério, irmão. Olha o que está acontecendo aqui com esse casamento. Acabou o vinho. O vinho acaba. O vinho acaba por quê, irmão? Ou tinha, olha aqui, vê se você vai concordar comigo. Tendo acabado o vinho acabou,
Maria vai chegar para Jesus e vai dizer, acabou o vinho. A gente está diante de um imprevisto aqui, sim ou não? O casamento ali, eles estão vivendo imprevisto. E olha só, o garçom vem aqui, vinho, acabou. E imprevisto. Irmão, eu preguei muitas vezes que isso aqui foi um imprevisto. Eu tenho uma mensagem que eu pregava, que o tema dizia assim, ó, quando o imprevisto vem. Eu sempre preguei que isso aqui era um imprevisto. E o Senhor me mostrou o contrário, isso aqui não é imprevisto. Duas coisas aconteceram aqui. Ou eles tinham pouco dinheiro, ou eles calcularam errado. Eu prefiro acreditar que eles tinham pouco dinheiro. Sabe por quê? Você está aqui numa festa. A gente está aqui no café da manhã. Está aqui no café da manhã, fizeram o cálculo aqui, beleza. Daqui a pouco, acabou o refrigerante. Ainda falta metade do pessoal que está aqui beber refrigerante. O que o pastor vai fazer? Vai ali no bar ali perto e compra. Sim ou não? É só ir ali comprar. Vai ali comprar 10 litros de refrigerante. Bota aqui e vai beber. Agora, se o pastor não tem dinheiro, se a igreja não tem dinheiro, vai passar a gravata? Não é? Não tem dinheiro para comprar, porque lugar para comprar tem. Lugar para comprar tem. O problema é que eles não tinham dinheiro. Porque se o dono da festa tem dinheiro, ó, acabou o vinho, vai lá na quitanda, compra lá. Ó. Compra lá, mas não sei quantos litros de vinho lá para servir o pessoal aí. Mas não, por que não compraram? Porque não tinha dinheiro. Então aqui não foi imprevisto, foi falta de planejamento. Aqui não foi imprevisto, é que eles não tinham condições de fazer esse casamento. E tem muita gente casando sem condições de casar. Tem muita gente casando e se planejando errado. E dá errado por quê? Dá errado porque foi imprevisto? Incompatibilidade de gênero? Não, casou porque não estava preparado para casar. Casou porque não planejou direito. Então tem muita gente vivendo crise no casamento é porque não planejou direito. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui? Amém. Aí, o que é que Jesus tem que fazer? O que é que Jesus tem que fazer aqui? Jesus tem que realizar um milagre. Só que tinha necessidade de Jesus realizar um milagre aqui? Tinha necessidade de acontecer um milagre? Não. Aquilo ali era algo que dependia de um milagre? Não. Então tem horas que a gente quer que Jesus realize um milagre sem necessidade. Tem horas que Jesus tem que realizar um milagre e não há necessidade de Jesus realizar um milagre. Não precisava de um milagre. Então, a nossa falta de planejamento está querendo forçar Jesus a fazer o que ele não precisava fazer. Você entende isso? Então a gente no nosso casamento fala assim, Senhor, realiza um milagre aqui na minha vida financeira. Aí Jesus vai dizer, mas para que eu realizar um milagre? Foi você que não se planejou para isso. Você não sabia que você tinha que pagar aluguel, você não sabia que tinha que pagar o condomínio, você não sabia que tinha que pagar a escola de filho, você não sabia que tem unha de R$200. Você não sabia? Não é? Você não sabia dessas coisas, não? Agora você quer um milagre? Tem que se planejar, você tinha que se planejar antes. Não é? Porque a pessoa casa, né? Ela casa, aí como eu disse aqui, aí faz sexo o mês inteiro. Aí quando chega no final de 30 dias, aí ele vai perguntar, amor, hoje tem? A esposa vai dizer, tem conta de luz para pagar, tem o cartão de crédito para pagar, tem a compra do mês para fazer, tem o condomínio para pagar. Mas o quê? Como? A unha. Você quer que eu te arranhe? Tem a unha, cabelo. Ah, minha esposa fez uma sobrancelha de R$400. Tá barato? Tá repreendido em nome de Jesus. Chegou com aquele negócio, ela falou, tá bonito. Eu falei, preferia do jeito que estava. Porque depois de um tempo tem que fazer de novo, né? Então já vou falando, amor, eu não gostei, você ficou estranha, pô, sei lá, um negócio não ficou bem. Para poder não fazer mais, irmão. Não é? Então, tem que ter planejamento, sim ou não? Então, tem situações no nosso casamento que a gente está querendo, está dependendo de um milagre, mas não é preciso um milagre, irmão. Não depende de um milagre, depende de planejamento. Quando Deus me deu essa frase, que aquele que se planeja pode até sair depois, mas chega primeiro, irmão, eu vivi isso aqui na prática no quartel. Quando eu cheguei no quartel, na primeira semana lá, eles pegaram os conscritos, né, que é quem está chegando no quartel,
para a gente fazer umas provas lá de Olimpíadas, para eles verem se tinha algum talento ali para colocar para disputar a Olimpíada do quartel pelo batalhão, né? Aí eles começaram a colocar a gente, corrida de não sei quantos metros, salto à distância, e eu pequenininho, mas tinha que fazer. Aí chegaram lá e botaram corrida de 100 metros. Como é que é a corrida de 100 metros? Quando o sargento dá o tiro, você tem que sair correndo com todas as suas forças, igual aquele Bolt, né? Para você chegar primeiro. Depois teve a corrida de 400 metros. A corrida de 400 metros é diferente da de 100 metros. Como que é a de 400 metros? Primeiro você começa a correr devagar, aí vai todo mundo, isso o sargento explicando para a gente, vai todo mundo correndo naquele bolinho ali, naquele pelotão, todo mundo devagar. Quando está faltando 100 metros, você sai voado. Então não adianta, ele falou, não adianta você sair correndo igual um maluco, porque chegar lá 200, 300 metros, você não vai aguentar, você vai parar. E aí todo mundo vai passar você. Então tem que ir todo mundo juntinho, quando estiver faltando 100 metros, vocês disparam. Tá bom. Quando o sargento deu o tiro, teve um menino que não entendeu. Ele saiu correndo na frente. Saiu correndo, e todo mundo quietinho aqui devagarzinho, né? Um do lado do outro, e ele saiu correndo. Aí fez a primeira curva. Aí daqui a pouco fez a segunda curva. Fez a terceira curva. Eu falei, esse menino tem que fazer um antidoping nele, que não está puro, não. Quando ele fez a terceira curva, que eu pensei, ele vai chegar na frente de todo mundo. Ele caiu gritando, porque deu cãibra nele. Ele começou a gritar, ai, cãibra. E o sargento foi atrás dele e falou, eu falei que ia dar ruim, eu avisei. E aí, eu que era o menor, o mais normal, né? Eu era o menor, que estava correndo naquela prova, passei pelo menino. Uma pernada dele era 3 minhas. Eu passei por ele correndo, e ele no chão, né? Deu vontade de dar aquela risada, né? E eu cheguei primeiro que ele. Por que que eu, sendo menor do que ele, correndo menos do que ele, em menos velocidade do que ele, eu consegui chegar primeiro do que ele? Porque eu me planejei. Então, quem se planeja pode até sair depois, mas chega primeiro. Você entende? Então, não adianta querer fazer a coisa de qualquer jeito. Não adianta você querer chegar onde você quer chegar, mas não chegar pronto. Você entende o que Deus está falando aqui? Então, isso aqui, o que acontece nesse casamento, foi falta de planejamento. Não tinha necessidade de ter um milagre aqui não, irmão. Não tinha necessidade de Jesus realizar um milagre nesse casamento. A gente está obrigando a Jesus a fazer o que ele não precisava fazer. A gente está colocando Jesus para fazer algo que... Tanto que Jesus, quando Maria fala assim, Senhor, acabou o vinho. Jesus falou assim, que tenho eu contigo? Jesus está dizendo assim, acabou o vinho, o problema é do dono da festa. Acabou o vinho, ué. Eu agora sou depósito de vinho agora? Você quer que eu faça o quê? Que eu banque a festa do rapaz? Então tem coisas no nosso casamento que a gente está pedindo ao Senhor para resolver e Jesus está dizendo assim, mas aí, agora vai ter que eu aí fazer uma coisa porque era para você fazer e você não fez. Porque o que é milagre? Milagre é algo impossível, irmão. Quem aqui quer viver um milagre na sua vida? Eu não quero não, irmão. Sinceramente, eu não quero um milagre de Jesus na minha vida, não. Sabe por que não, irmão? O que é um milagre? Um milagre é algo que sai do seu controle. Um milagre é algo que você não pode fazer. E para eu viver um milagre, eu tenho que viver algo impossível de acontecer. Irmão, é difícil. Você fala assim, Senhor, eu quero viver um milagre. Aí Deus vai e fala, você quer um milagre? Quero. Então eu vou colocar uma doença num parente seu, impossível de ser curado, para eu poder realizar um milagre. Você entende isso? Para você viver um milagre, você tem que viver uma situação que só Deus pode fazer. Então deixa eu aqui sem precisar de milagre, irmão, porque é muita emoção para o nosso coração, né, irmão? Depender de um milagre é muita emoção para o nosso coração. E a gente, tudo para a gente é um milagre. Senhor, realiza um milagre. Tem coisa que não é milagre, irmão. Tem coisa que a gente tem que fazer. Sabe, Senhor, eu quero um milagre na minha vida financeira. Não, irmão, põe a sua cabeça para funcionar. Sabe, a gente está em crise, a gente está vivendo em crise? Tá, vai para o YouTube, pesquisa. Sabe, eu posso representar o que aqui em Brasília? O que eu posso representar aqui? Eu posso ser representante de quê? O que não tem aqui em Brasília que eu posso distribuir? O que tem aqui que eu posso vender? Irmãos, tem que fazer alguma coisa. Eu estava conversando com o pastor. A gente tem que fazer alguma coisa e deixar Deus realizar um milagre, irmão. A nossa parte a gente tem que fazer. A tua parte você tem que fazer. E aí, a parte de Deus, às vezes, não é nem realizar um milagre. Não é nem realizar um milagre. É te colocar com as pessoas certas, na hora certa, mas você precisa fazer alguma coisa. Precisa ter um planejamento. Então, Jesus está dizendo assim, Jesus está dizendo aqui, eu nem precisava fazer o que eu tenho que fazer aqui. Mas eu vou fazer, por quê? Porque não houve planejamento. Aí Maria vai e diz, Jesus, acabou o vinho. Que tenho contigo, mulher? Ninguém mandou casar sem planejamento. Irmão, pastor está aqui.
pode perguntar para qualquer pastor, é o tempo inteiro, irmão, é o tempo inteiro as pessoas irem no gabinete e as pessoas contando as suas frustrações, contando as suas dificuldades de problemas que elas mesmas semearam, problemas que elas mesmas conseguiram colocar na vida delas, irmão. Porque não é assim? Eu costumo dizer que o divórcio começa no namoro, porque o namoro é o vestibular do casamento. Alguém aqui consegue entrar para a faculdade sem passar no vestibular? Não. Para você entrar para uma faculdade, você tem que fazer um vestibular e tem que passar nesse vestibular. Então tem gente que já está vendo o namoro, está todo errado, sabe? No namoro a pessoa está mostrando quem ela é. Ah, não, mas vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando e vai para o casamento, vai dar errado. E é tanto desespero até eu conhecer outra pessoa, até eu conviver com essa pessoa, até eu ver se é isso mesmo que essa pessoa é. Ah, eu vou casar mesmo logo agora, eu vou casar logo, depois Deus, Jesus faz um milagre. Aí depois que casa, aí quer que faça um milagre na vida financeira, quer que faça um milagre no temperamento da pessoa, quer que faça um milagre no caráter da pessoa, quer que faça um milagre. Aí, irmão, aí Jesus vai falar, o que tenho eu contigo? Você entende isso, irmão? Então a gente tem que parar de culpar Jesus de algo que foi a gente que semeou, de algo que foi a gente que escolheu. Sim ou não? Sim. Quem está entendendo? Amém. Pergunta aí, foi comigo mesmo que você se casou? Jesus está dizendo assim, que tenho eu contigo? Que tenho eu aí com esse casal aí? Tenho o que eu contigo? Jesus está dizendo assim, olha só, ninguém mandou vocês comprarem menos bebida e convidar mais pessoas. Vocês sabiam quanto iam gastar? Vocês sentaram, irmão, hoje você vai no buffet, você diz quantas pessoas você vai convidar e o buffet diz para você o que você precisa, a quantidade que vai ter que gastar. Vocês sentaram para ver isso? Vocês sentaram para saber quantas pessoas iriam vir? Olha, irmão, olha aqui, olha, a falta de planejamento aqui foi gritante, irmão. O cálculo que eles fizeram aqui foi gritante. Por quê? Porque Jesus manda pegar as taças lá para encher. Tinha taças ali, irmão, 6 taças que davam de 80 a 120 litros. Aí, como eu sou bom de matemática, você faz o cálculo. 6 taças, as taças davam de 80 a 120 litros. Então vamos botar aqui 80, não vamos botar 120. 80. 6 vezes 8. Muita coisa. Muita coisa, irmão. Então, olha como eles erraram. Aí Jesus vai recalcular. Jesus, como sabe de tudo, já deu uma olhadinha, falou, aquele ali é pinguço. Aquele ali vai beber um galão desse sozinho. 80 litros, aquele ali, ó. Aquele cachaceiro ali tem que se converter em endemoniado. Aquele ali também vai beber pelo menos a metade disso aqui. Jesus já deu uma olhada na festa, já fez um raio-x da festa, já viu quantos litros ia faltar para abastecer aquele monte de cachaceiro. Jesus falou, pega aí 8 taças, 8 bagulho desse aí, enche de água, enche. E encheu até o gargalo, tá, irmão? Mandou encher até o gargalo. Encheu, Jesus foi lá, pronto, virou vinho. Então, olha como que eles calcularam errado. Estava faltando 6 negócios daquele que, no mínimo, com 80 litros cada um. Então, você vê, planejaram muito errado. Se chega no finalzinho da festa, a festa já acabou, irmão. Já não tem nem mais música tocando. Já está todo mundo descalço na festa, que já não aguenta mais. As mulheres já tiraram o salto, os homens com a gravata tudo já bolado, já está todo mundo mais para lá do que para Bagdá, está todo mundo já ajudando a varrer o salão lá para ajudar o casal já está doido para ir para a lua de mel, aí chega um desavisado lá no bar e fala assim, tem como botar um refrigerante aí para mim não? Aí falou, não tem não, porque acabou. Aí sim, irmão. Aí sim, pode acabar nessa hora? Pode, a festa já acabou e a pessoa está querendo beber, já acabou. Não, acabou. Então acabou, porque a festa também acabou. Mas não, está no meio da festa, irmão. E estava no meio da festa, tanto no meio da festa, que o pior vinho era servido no final. O melhor vinho servia no início e o pior era servido no final. Irmão, nem o pior tinha chegado ainda. Ou seja, ainda estava no período de beber o melhor vinho ainda. Empurrava o melhor vinho e no final dava o pior. Ou seja, não estava nem no meio da festa e já tinha acabado o vinho. Olha que vergonha, irmão. Olha que vergonha esse casal ia passar. Imagina, povo crente que estava na festa lá,
povo seguia a religião judaica. Imagina, irmão, crente vai em festa, come, bebe, e sai dizendo que não foi atendido, sai dizendo que não comeu, sai dizendo que nunca havia festa. Eu estava na mesa que o garçom passava direto, nem ia na minha mesa. E quando você vai ver a filmagem, ó, bochecha cheia, comendo salgadinho, chegou em casa, vomitou de tanto passar mal, e falou que não comeu, miserável. Você imagina como que esse casal ia passar vergonha, irmão? Como que as pessoas... Irmão, ia ser um bafafá lá no vilarejo, ia ser um bafafá das pessoas falando, fui no casamento de fulano, no meio do casamento acabou vindo, saiu todo mundo, sabe, falando mal. Imagina. Aí Jesus vai ter que intervir para que esse casal não passe uma vergonha. Irmão, tem casal que se Jesus não tivesse no casamento, ia passar vergonha, irmão. Só Jesus mesmo para ter misericórdia, porque a falta de planejamento foi gritante, irmão. Foi gritante, irmão. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Você fala mais ou menos. Olha para alguém e fala, foi comigo mesmo que tu casou? Aí aqui, escute. A pessoa casa. E às vezes a pessoa casa sem saber o que é casamento. A pessoa casa sem fazer a mínima ideia do que é casamento. Aí quando a pessoa casa, não há planejamento, porque, irmão, antigamente a mãe não falava com a filha, a mãe não orientava a filha. Hoje em dia não tem mais, irmão. Eu sou de uma época, estava conversando com o pastor ali, eu sou de uma época na Assembleia de Deus, irmão, que tinha reunião de círculo de oração. Quem é que sabe o que é reunião de círculo de oração? Então, as irmãs se reuniam uma vez por semana para elas orarem. Era a reunião do círculo de oração, eram as irmãs do coque, não é, irmão? E aquele coque ali, eu vou dizer, irmão, aquilo ali era uma antena, tá? Que era ligado no céu por Bluetooth, a revelação descia pela antena, pelo coque, irmão. E essas irmãs, irmão, elas assim, não precisava nem ter culto de doutrina, porque na época tinha culto de doutrina, o nome era esse, culto de doutrina, que aí era o pastor batia, falava de roupa, né? Falava dos costumes, o pastor marretava. Mas com aquelas irmãs nem precisava de culto de costume, o culto de costume não, irmão, não precisava. Porque a menina entrava na igreja com a roupinha meio curtinha, a irmã do coque já vinha. Que negócio é essa saia, desse negócio dessa saia? Tei! Essa saia. Toma jeito, menina, toma modos. Aí as meninas chegavam na igreja, né? Aí elas colocavam, aí sentava, né? Porque a saia, né, irmão? A saia das irmãs estava aqui. Quando sentava, vinha aqui, né, irmão? Não sei que saia era aquela. Aí colocavam a Bíblia, né? Aí as irmãs do coque iam lá e falavam assim, a Bíblia agora é tapa-saia? No culto mesmo, já é tapa-saia? Está tapando a saia aí, para não ver os mistérios? Não é? Então, as irmãs... Irmão, você pensava em pecar, as irmãs não deixavam você pecar. Porque você estava pensando em dar uma pecada. Quando você chegava na igreja, irmã, Deus me revelou, tá? O que você está querendo fazer? Aí de você falava, meu Deus. Irmão, eu tinha medo de ir para a igreja quando estava em pecado, irmão. Eu ia para a igreja, nem olhava para elas, eu ia para a igreja... Ficava quietinho lá no meu corpo, ligado. Porque quando você olha para a pessoa que é usada em revelação, Deus revela, né? Então eu nem olhava para o olho. Falava, paz do Senhor, irmão. A paz. Não é? Eram as irmãs do coque. Irmão, e essas irmãs, como elas orientavam as meninas da igreja? Como elas orientavam? Como elas falavam? As mães antigamente falavam. Conversavam com as filhas, falavam, dava bronca, ajudava, orientava. Hoje em dia, não. Hoje em dia o troço está tão, sabe? Está tão à vontade, está tão de qualquer jeito, que as meninas estão fazendo o que elas acham que tem que fazer. Irmão, aqui tem as irmãs de oração. Tem. E como está faltando essas irmãs? Porque hoje em dia, irmão, as irmãs chegam para falar, para orientar, a pessoa vai para outra igreja. Vai para outra igreja. Chamou minha atenção, vai para outra igreja. Aí casa dá errado, fica querendo pedir milagre de Jesus, porque não ouviu as irmãs do círculo de oração. Não aceita uma orientação. Deus está falando, não está, irmão? Então ouve, irmão. Porque tem gente que vem em gabinete e fala assim, pastor, eu estou querendo casar com fulano, o que o senhor acha? Você não quer saber o que ele acha. Você quer que ele fale o que você quer ouvir. Verdade. Não é? Um pastor esse dia falou, a irmã foi lá e falou, pastor, estou querendo, a gente resolveu casar, o que o senhor acha? O pastor falou, acho que você tem que casar com ele sim. Ué, pastor, mas o senhor não é contra eu casar com ele? Eu falei, não, se eu falar que eu sou contra não vai adiantar nada. Você vai casar mesmo assim, você vai chegar para ele e vai falar que eu sou contra e o rapaz vai ficar chateado comigo. Então casa, eu quero que você case sim, eu sou a favor sim.
Você está aqui para ouvir o que você quer e não o que Deus quer falar. Então, se você quer ouvir o que você quer ouvir, eu vou falar para você casar com essa pessoa. Tem alguém solteiro perto de você e sacode e fala, ó, ouve as irmãs do círculo de oração. Ouve. Aí chega no casamento, não sabe o que é. Irmão, esse dia uma mulher veio falar comigo no Instagram, que eu respondo perguntas lá nos stories do Instagram. Aí ela foi perguntar, fala assim, pastor, meu marido só quer saber de sexo. Meu marido, se deixar, ele quer sexo todo dia. Eu falei, que bom. Porque, irmão, olha só, se o seu marido ele quer sexo todo dia, que bom que ele quer. Porque se ele não quer, se ele não te procura, de duas uma. Ou está impotente, ou tem outra, ou ele é gay. Se ele não procura, tem alguma. Aí você tem que se preocupar. Mas se está procurando, glória a Deus, porque ele está procurando. Ah, mas eu não sabia que era assim. Você não sabia? Por quê? Porque não planejou, não procura saber o que é casamento? Que é isso? Você não procura saber o que é o homem tem um instinto animal. O homem é um tigrão, né, irmão? Que bom, né? Que o homem é um tigrão, meu marido é um tigrão. Amém? Pior é se ele fosse um canguru perneta, uma eguinha pocotó. Que bom que ele é um tigrão. Glórias a Deus por isso. Não é? Aí a pessoa casa e ela quer viver como solteiro. Sabia? Ela casa e ela quer viver como se ela fosse um solteiro, uma solteira. Não. Você casou, agora você tem que entender que você tem que viver uma vida de casado. Não é, irmão? Pessoa casa, não. Você quer viver como solteiro? Então continua solteiro. Porque a pessoa casa e quer viver agora uma vida de solteiro? Não, está errado. Vou fazer o que eu tiver que fazer e não vou dar satisfação porque quem manda na minha vida sou eu. Não. Agora você tem que dividir com uma pessoa. Minha mãe vivia... Eu não era para casar nunca na vida, porque minha mãe... Qualquer coisa que eu fazia dentro de casa, quebrei alguma coisa, desarrumei, deixei a meia no canto da casa, tudo minha mãe falava assim, por que eu fui casar? Por que eu fui casar? Tudo com minha mãe era isso, por que eu fui casar? Qualquer coisa que eu fazia de casa, minha mãe pegava a sandália, né? Pegava a sandália havaiana assim e falava, cheira aqui, ó. Eu vou sentar isso aqui na tua cara, cheira isso aqui, ó. Por que eu fui casar? E eu falava, gente, casamento deve ser um troço do demônio, né? Irmão, qualquer coisa, por que eu fui casar, por que eu fui casar, por que eu fui casar? Você casou e não sabia? Você casou e não sabia que filho vai deixar as coisas espalhadas? Você casou e não sabia que tem que passar pano no móvel todo dia, porque senão fica empoeirado? Você casou e não sabia que você tem um terreno agora que tem que varrer, porque era sua mãe que varria e agora você é que vai ter que varrer? Porque tem mãe que não coloca o filho para fazer. Tem mãe que não coloca a filha para lavar uma louça. Tem mãe que não coloca o filho para lavar um banheiro para ela. E aí quando casa fala, não, eu não vou lavar banheiro para você. Aí quando casa a mulher fala, eu nunca lavei louça para minha mãe, agora eu vou ter que lavar aqui. Aí a louça fica igual uma torre de Babel lá. Aquele monte de panela lá. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão? Então você casou, agora tem as coisas de casado. Irmão, por que Jesus ele era 100% feliz? Que ele era Deus? Não, porque ele era solteiro, irmão. Um dia Jesus chegou, não é? Porque assim, a ideia que a gente tem é que Jesus era um cara carrancudo, né? Que não tirava piada de nada, que não ria de nada. Não, Jesus era 100% feliz. Você vê, quando a pessoa vai encenar Jesus na igreja, você já viu? Quando a pessoa vai encenar Jesus e ela entra em cena, olha a ideia que as pessoas têm de Jesus. Ela entra assim, ó. Irmão, Jesus tinha torcicolo? Não, Jesus era uma pessoa normal, ele andava normal, ele balançava o braço para andar, não é? Um dia Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ó, eu vou para o deserto, o Espírito Santo está me levando para o deserto, vou ficar lá 40 dias. Os discípulos, pode ficar 40 anos se o senhor quiser, o senhor é solteiro. O senhor não tem que dar satisfação para ninguém não, o senhor é solteiro, pode ficar lá. Agora, solteiro, agora manda um casado e fala assim, olha só, o Espírito Santo está falando para eu ficar 40 dias fora, o Espírito Santo está falando, sua mulher vai pegar a havaiana e falar, cheira aqui para você ver, cheira aqui que o Espírito Santo está mandando você ficar 40 dias fora. Não é? Porque a pessoa, ela casou e quer viver como solteiro. Você ia para casa dos seus amigos, ficava uma semana fora, agora tu casou, agora tem que dormir em casa com a tua mulher. Não dá para viver como solteiro mais. Você jogava futebol 3 vezes por semana. Agora, no mínimo, uma vez por ano.
casado e solteiro com os irmãos da igreja. Não é? Porque eu não sei, as irmãs têm um negócio de futebol do demônio, né, irmão? Deixa o menino jogar o futebol pelo menos uma vez por semana, irmão. E os irmãos falam, glória a Deus. Oh, meu Deus do céu, Deus está falando aqui, irmão. Aí, escuta, o que Jesus faz? Porque o melhor vinho não era servido no início, e o pior vinho era servido no final. Então, bota todo mundo para beber o melhor vinho, aí já bebeu mesmo, agora dá o pior para eles. Irmão, não parece que isso é casamento de muita gente? Perguntaram isso aqui. Por que o tempo passa, o sexo não tem o mesmo sabor? Por que o tempo passa e a coisa não é a mesma coisa? Por que não é a mesma coisa quando passa o tempo que é das coisas que aconteciam que agora não acontece? Dilma. Não é? Por quê? Porque parece que o melhor vinho está no início, depois vem o pior. Jesus está dizendo assim, não. Casamento para mim não é assim. Casamento para mim não é você pegar o melhor vinho no início e no final dar o ralé. E já passou, já está todo mundo aqui um tempão bebendo, já está todo mundo um tempão na festa, então dá o pior vinho. Jesus está dizendo assim, para mim casamento não é isso. Para mim casamento não tem que ter essa cultura de no início ser bom e do meio para o final ser ruim. Jesus, ele inverte, está dizendo, casamento para mim vai servir o melhor vinho no final. Jesus está dizendo, se você acha que você viveu o melhor do seu casamento, Jesus está invertendo hoje. Ele está dizendo, o melhor está por vir. O melhor no teu casamento está para chegar. O melhor do vinho vai ser depois de 10 anos de casado, depois de 20 anos, 50 anos de casado. Agora que está vindo o melhor, irmão. É quantos anos? 30 e quanto? 30, é agora que está vindo o melhor. Eita, eu creio. Jesus está dizendo, casamento para mim, o melhor está vindo agora. É da metade para lá. Então, para com esse negócio, irmão, não, que o melhor já passou e tará. Não, o melhor do sexo está para vir agora. O melhor da vida financeira está para vir agora. O melhor do seu tempo está para vir agora. O melhor no seu casamento vai começar a acontecer agora. Você recebe essa palavra? Você recebe? Isso, irmão. Jesus está dizendo, não, o melhor está para vir agora. Você acha que o sexo está ruim? Não, o sexo está ficando ruim, o sexo vai ficar bom agora. Sabe por quê, irmão? Sabe o que você precisa entender? Porque assim, o problema no casamento é quando você está preocupado em ter prazer. É a pior coisa que existe. É quando você está preocupado em ter prazer e não está preocupado em dar prazer. Você sabia que para o homem o casamento é pior do que para a mulher? É mais difícil do que para a mulher? Você sabia? É, irmão, porque olha só, Deus falou assim, ó, o Senhor falou assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, né? Tem que auxiliar o marido. A mulher tem que ser sábia e edificar o lar. Beleza. E para o marido? O homem tem que ser capaz de dar vida pela mulher, assim como Cristo deu a vida pela igreja. A Bíblia não diz que a mulher tem que morrer pelo marido, mas diz que o marido tem que morrer pela mulher. Sabe por que eu casei com minha esposa? Eu só casei quando eu descobri que eu era capaz de dar vida por ela. E São Gonçalo, onde eu moro, está perigoso demais. Já falei para ela, eu estiver na rua com você, e aí aparecer um bandido e falar, ou morre você ou morre ela, eu entro na frente e falo, pode matar. Mata aqui ou aqui, ó. Mas eu já falei para ela, se eu morrer, você arrumar outro. Aí eu peço a Jesus para voltar em forma de fantasma. Não é, irmão? Então, se você estiver na rua com seu marido, aparecer um bandido e falar, ou morre você ou morre ele, você fala assim, mata ele porque está na Bíblia. É bíblico, pode matar. Dá logo na cabeça, para matar. Mata. Não é, irmão? Então, olha como que para o marido... Aí você casa qualquer coisinha, não quero largar essa mulher, não quero mais essa mulher. Não, irmão, você tem que ser capaz de dar a vida por ela. Você tem que ser capaz de morrer por ela. Você tem que ser capaz de sofrer por ela. Se alguém tiver que sofrer, que sofra você. Se alguém tiver que padecer, que padeça você. Se alguém tiver que chorar, que chore você. Se tiver um prato de comida, come ela e você fica com fome. E as irmãs nem para falar um amém, Deus. Não é, irmão? Cadê a irmã? Né, irmã? Se tiver 3 pratos de comida, eu como e ele fica com fome. Cadê ele? Não veio hoje, não? Ainda não, está trabalhando. Está lavando uma chonete, né, irmão? Viu como é que Deus revela? Pede para levar uns lanches, né, para casa mais tarde. Glória a Deus. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui? Aí escuta,
Esse casamento aqui está parecido com o nosso, irmão? Que a gente já provou o melhor vinho, agora parece que está provando o pior? Ó. Eu te pergunto, por que foi que você se casou? Com quem que você se casou? Ó, aí, não aguentava mais a mãe, só o sangue. É. Aqui, ó. Você casa com uma pessoa, a pessoa era tão romântica, né, irmão? Tão romântica, tão amorosa. E agora tá como, irmão? Aí tu olha e fala assim, não foi com essa pessoa que eu me casei, não, irmão. Não foi com essa pessoa que eu casei, não. Não é, irmão? E aí tem hora que a gente fica se perguntando, foi com você mesmo que eu casei? Foi com essa pessoa mesmo que eu me casei? Porque tem gente que às vezes fala assim, ó, eu dou roupa lavada, dou comida, dou casa. Mas isso o pai dela já dava. Não é, irmão? Deixa Deus te usar, pastora. Irmã, tá filmando, hein, irmã? Tá filmando, deixa eu falar pra ele, ó. Quem tá falando aqui é a tua esposa, você que trabalha na lanchonete com seu pai. Cagueto logo. Meu Deus, tá forte demais, meu. Tá muito forte aqui. Porque não é, ó, aí chega o aniversário da mulher, né? Chega o aniversário da mulher. Aí o rapaz vai dar um presente para ela. Um ferro de passar. É o mesmo que você, homem, receber dela uma chave de roda. Já pensou receber um presente, quando vai abrir assim, uma chave de roda? O que você nunca quer na tua vida é que o teu carro fure o pneu. E ela está te dando uma chave de roda. Não é, irmão? Então não, para com esse negócio, irmão. Dê um presente decente para tua mulher e a mulher fala de glória a Deus. Não é? Sabe por que o primeiro milagre que Jesus realizou foi num casamento? Porque o primeiro milagre que Jesus precisa realizar é no nosso casamento. O primeiro milagre que Jesus precisa realizar é na tua casa. Porque antes ele realizar um milagre na sua vida financeira, antes dele realizar um milagre na sua vida profissional, antes ele realizar um milagre no teu corpo, numa doença que você tem, antes dele realizar qualquer milagre, primeiro ele precisa realizar um milagre na tua casa, na tua família. Jesus está dizendo, o meu primeiro milagre vai ser em um casamento, porque se o seu casamento não está bem, não adianta você ter dinheiro. Se o teu casamento não está bem, não adianta você ter saúde. Se o seu casamento não está bem, não adianta você ter uma vida profissional abençoada. Se o teu casamento não está bem, não adianta você ser famoso. Se o seu casamento não está bem, nada está bem, irmão. Então, o primeiro lugar que tem que estar bem é no seu casamento. Jesus está dizendo, eu vou realizar um milagre aqui, porque não adianta esse casal sair daqui frustrado, não adianta esse casal começar o casamento dele passando por uma vergonha. Então, eu vou realizar esse milagre. Para mostrar que eu preciso cuidar primeiro do casamento, para depois cuidar das outras coisas. Como eu falei aqui antes, não adianta você ter sucesso, porque todo sucesso não compensa a derrota no lar. Não compensa. Então, em primeiro lugar, a tua casa, o teu casamento precisa estar bem.